Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Enem Atualidades para falar sobre atualidades para a redação do Enem. Só lembrando para vocês, essa parte, né, da página, esse quadro da página, funciona da seguinte forma: eu fomento uma notícia que foi importante nessa semana e depois eu falo um pouco sobre como vocês poderiam abordar essa notícia no Enem. Claro que, assim, às vezes uma notícia não vai ser um tema do Enem, né? Mas elas podem ser utilizadas, por exemplo, como repertório sociocultural. Vocês podem estar falando sobre um tema e falam sobre e comentam essa notícia, o que mostra que vocês estão antenados sobre o que está acontecendo, né? E traz um repertório sociocultural. Então, por isso que eu criei essa parte aqui para manter vocês atualizados, né? E ajudar vocês na redação do Enem. Tudo bem, pessoal? Então vamos começar. O caso que ficou muito famoso essa semana, muito comentado, né, do cachorro orelha, é um caso muito difícil de falar. Eu confesso que sempre que eu vejo alguém falando sobre, criticando o que está acontecendo, eu não consigo nem assistir muito vídeo. E aí é uma questão mesmo de sentimento, porque atitudes como essa me geram uma revolta, né? Eu acho que a covardia ela pode chegar em um nível inaceitável quando acontece algo desse tipo. Ver que pessoas são capazes de fazer isso com alguém, com um animal indefeso, né? Um animal que era querido ali pela região. E eu nem sei se tem um vídeo recorrendo aí na internet, mas eu sei que eu não tenho capacidade emocional de assistir um vídeo desse. Eu acho muito triste que isso aconteça, acho muito. Assim, a falta de humanidade ao nível máximo. Então, é algo que mexe muito comigo. Eu tenho cachorros aqui, né? Aqui são 3 cachorros e todos eles são muito amados, né? E é muito triste ver que alguém é capaz de fazer algo desse tipo, né? Eu acho que a humanidade ela está chegando num nível muito difícil, né? Em que as pessoas têm capacidade de fazer algo assim. Mas do caso Orelha também surgiram muitas outras discussões, né? E aí também eu achei interessante, por isso eu trouxe esse caso para vocês, porque quando nós vamos pensar numa redação do Enem, surgem várias discussões que o caso Orelha ele evidencia, principalmente na estrutura social brasileira, né? Uma estrutura que é muito desigual, uma estrutura em que pessoas que têm um poder financeiro, elas têm muito mais margem para cometer certos tipos de atitudes do que pessoas que não têm o poder financeiro, né? E a justiça trata de uma forma. Quem faz isso e tem uma certa quantidade de dinheiro e quem não tem. Então, nesse caso, né, em que são meninos, mas né, eu falo meninos de uma forma que até gera uma certa revolta, porque, na verdade, o adjetivo deveria ser muito pior. Né? Eles fizeram isso e foram para os Estados Unidos. E aí fica muito evidente o poder financeiro que eles têm, né? Porque eles logo foram para os Estados Unidos e aí até retornaram agora e tudo mais. Mas aí fica uma reflexão sobre a questão da desigualdade, principalmente na justiça do Brasil, porque parece também que teve uma questão da juíza que era amiga da família, e aí não aconteceu nada com eles, né? Então fica muito evidente essas relações que existem no Brasil, né? O tratamento desigual que existe quando uma pessoa tem dinheiro e quando ela não tem dinheiro. Um outro caso também essa semana que também foi muito falado, foi do piloto, eu esqueci o nome dele, que agrediu um rapaz de 16 anos, e aí o rapaz ficou em coma no hospital, né? Ele também pagou a fiança e foi solto. Ele é um cara que andava com carros de luxo e também foi solto, né? E aí fica uma reflexão sobre a estrutura brasileira mesmo, uma estrutura que acaba privilegiando quem tem mais recursos financeiros, né? E quem não tem acaba sendo sempre julgado de forma diferente, né? Eu sou formado em direito, né? Então eu muitas vezes me deparei com isso, né? De, por exemplo, a dificuldade que e aí a gente eu só vou pedir aqui para que a gente não entre nesse debate
de é uma pessoa que defende bandido ou coisa do tipo, porque não se trata disso, né? Eu acho que a lei existe e quem descumpre a lei tem que ser julgado, mas deveria ser julgado da mesma forma. Só que o que a gente vê na realidade é que isso não acontece, né? Porque existe um sistema desigual. Então é muito importante que a gente reflita sobre isso. E, inclusive, vocês podem abordar isso em algum tema que essa temática seja pertinente, né? O Brasil é um país desigual e esse caso é um caso que evidencia a desigualdade, além de ser um caso muito triste. Eu acho que falar sobre isso traz uma tristeza. Então é isso que eu queria falar sobre o caso Orelha, pessoal. Vou passar para o próximo tema, tudo bem? É, Vamos lá. Lula pede a união dos países do Caribe e da América Latina na abertura do Fórum Econômico Internacional da América Latina. É, Essa questão eu fiz questão de trazer porque é um debate que ele tem muito, ele vem sendo desenvolvido há muito tempo, né, uma união dos países da América Latina, né, e do Caribe. Historicamente, esses países sempre passaram por processos de exploração, seja na parte colonial ou também depois, quando os Estados Unidos assumiu um protagonismo, né? Até existe um livro chamado As Veias Abertas da América Latina, quem quiser ler, não sei se vocês vão ter tempo de ler no ano de vestibular, né? Mas para quem quiser, tiver curiosidade de saber essa história, é um livro muito interessante, eu recomendo, As Veias Abertas da América Latina. E essa discussão, ela se torna algo importante agora, ela sempre foi algo importante, mas ela também está se tornando algo importante. Porque existe, por exemplo, com o Trump assumindo os Estados Unidos, né, um discurso que já se tornou prática, né, quando o Trump entrou na Venezuela e tirou o presidente, de intervenção americana nos Estados Unidos. E qual seria a forma, por exemplo, que a região poderia fazer para se fortalecer diante dessa ameaça americana, né? Hoje em dia, a América Latina ela está muito dividida. Existem governos de esquerda e governos de direita. E isso até dificulta uma que seja pensada em qualquer tipo de união, né? E eu estou falando aqui, independente de falar de esquerda ou de direita, mas isso é um fato, né? Só que esse é um assunto, né? E aí eu vou até passar para a questão aqui da redação, que nós temos que ficar de olho, porque as tensões globais elas têm aumentado, né? Os Estados Unidos já deixou claro que, na verdade, os Estados Unidos vêm passando por uma crise interna muito grande, uma crise inclusive que atinge a parte econômica, né? A China vem crescendo muito e os Estados Unidos vê o seu lugar como principal potência econômica mundial ameaçado, né? E isso, né, com a chegada do Trump ao poder e agora com esse segundo mandato em que ele está mostrando, ele está deixando bem claro que ele pretende ser mais duro nas questões da política interna, né? Então, isso é muito importante. Essa questão do Lula falar também como dessa união da América Latina, ela vai, né, ela vai assim ao encontro de também um certo protagonismo que talvez o Brasil não sei se vai assumir, mas que talvez possa assumir nesse sentido na região. O que já há muito tempo atrás, né, na época que os governos de esquerda ganharam maior poder na América, não foi feito, mas o Lula mostrava talvez uma disposição nesse sentido, e agora, com essa nova característica e essa nova possibilidade de intervenção americana maior na região, né, esse assunto volta à tona. Então eu estou trazendo isso para vocês porque essa questão do fortalecimento regional, né, dos blocos econômicos, existe, por exemplo, um bloco econômico muito forte que é a União Europeia, e a União Europeia também está vendo com muita preocupação, né, o atual momento mundial, né? Nós não sabemos qual será o próximo passo do Donald Trump em relação a isso, mas é preciso que isso esteja em mente, pessoal. E assim, a gente está vivendo um mundo muito polarizado, né?
às vezes falar sobre um determinado assunto é até perigoso, mas eu acho que, independente de vocês serem pessoas de esquerda ou de direita, é muito importante que vocês saibam olhar os temas, né? E que você saiba olhar os temas e saiba falar sobre eles. Então a minha ideia aqui é essa, né? Vocês podem ter a opinião de vocês contrária ou a favor dessa união, mas saber falar sobre o assunto, né? Isso é muito importante. O conhecimento, né? Ele é importante e na redação do Enem é muito, né? Então vocês também é um tema que talvez, né? Ele possa ganhar, ele vai ganhar muito protagonismo durante esse ano. Então por isso que eu já estou trazendo aqui, mas essa questão das tensões mundiais é importante que vocês tenham isso em mente. Tudo bem? Bom, vou passar agora para o último tema do dia, que é o crescimento das tensões internas nos Estados Unidos diante das ações do ICE. Não sei se vocês sabem o que é o ICE, mas é a Polícia Anti-Imigração Americana, né? O ICE não surgiu agora, né? Já existe um tempo que ele vem atuando na questão da imigração, que é uma questão complicada, né? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Então as pessoas, elas acabam indo para os Estados Unidos naquela questão do sonho americano. Isso acontece muito no Brasil, né? Inclusive isso já foi tema de novela no Brasil, uma novela que já faz muito tempo. Vocês nem devem ter ouvido falar. Eu acho que era América o nome da novela. Das pessoas que tentam, né, entrar nos Estados Unidos, né? E aí entram como imigrantes ilegais, tentando mesmo melhorar a vida, né? Com uma promessa de melhora de vida. Isso acontece muito com brasileiros, e aí elas acabam aceitando lá empregos que são, né, empregos que eu acho que são dignos, né? Todo o emprego é digno, mas trabalham em funções, né, que são, apesar de ser, que são originalmente mal remuneradas, mas lá acabam sendo melhor remuneradas porque o país você recebe em dólar, né? Então é diferente, então acaba ganhando mais por conta disso. É, então o ICE, né, ele está fazendo é, uma grande procura, né, por esses imigrantes de países considerados não gratos, né? E aí quando falam de países considerados não gratos, é porque é isso mesmo, assim, são imigrantes latinos, de países africanos, pessoas, né, que estão ali nos Estados Unidos para melhorar a condição de vida, que trabalham em funções mais subalternas, né? E estão sendo perseguidos e expulsos dos Estados Unidos. Mas a questão é que a violência da atuação dessa polícia tem aumentado muito, gerado muitas tensões. Pessoas têm morrido, né, diante da atuação do ICE, e isso tem gerado um clima de muitos protestos nos Estados Unidos. Os protestos cresceram. Os protestos cresceram tanto que o Trump teve que dar uma declaração e teve que recuar em relação à atuação do ICE, né? O ICE ele tem um orçamento gigantesco. Se eu não me engano, o ICE tem orçamento maior que exércitos mundiais, sabe? Então, é, é uma polícia que está ali mesmo para fazer esse trabalho de tentar, né, tirar essas pessoas dos Estados Unidos. Essa é uma promessa de campanha do Trump. E diante disso, os protestos têm aumentado, as tensões internas americanas têm aumentado. Inclusive, as tensões internas americanas têm aumentado, e isso tem até tirado um pouco o foco da questão externa, né, que era uma promessa dos Estados Unidos também de começar a aumentar a influência da região, que eu falei na última notícia, né, sobre a questão da junção dos países da América Latina. Se vocês estiverem assistindo o corte, vocês podem conferir essa notícia, né, em que eu falei que o Lula pediu a união dos países da América Latina e do Caribe. Mas, então, né, essas tensões têm crescido. E aí até mesmo a questão externa, né, da influência tem sido, né, e como que vai ficar? Então os Estados Unidos hoje é um país que o mundo está olhando muito mais para os Estados Unidos do que talvez sempre foi, né? Porque as tensões estão ali, né, evidentes. E a pergunta é, o que vai acontecer diante disso? E aí, eu estou pensando na redação, né? Como é que vocês poderiam abordar isso numa redação? O tema, por exemplo, a xenofobia, né? O preconceito contra pessoas de determinado grupo, né?
que não se adequam a um determinado ideal, né? Por exemplo, uma pessoa é americana e tem orgulho de ser americana. E aí ela vai ter preconceito, por exemplo, contra um mexicano, ou contra um africano, ou contra um brasileiro também, né? Por serem latinos. E aí, né, isso é muito complicado, né? Esse tema da imigração ele pode cair, né, numa nova prova de redação. E também o preconceito, né? A questão do preconceito isso pode cair muito. Vocês podem citar, por exemplo, essa questão, né? Vocês podem aumentar, vocês podem falar, né, sobre o crescimento dessas práticas, né, de ódio racial em todo mundo, isso tem ficado evidente. Então, gente, é muito importante, né, que vocês saibam, né, enquanto estudantes, desse aumento dessa tensão global, né, que tem acontecido. O mundo está polarizado de uma forma que há muito tempo não esteve, né? E o que vai acontecer diante disso? Então é importante que vocês fiquem acompanhando os acontecimentos, porque fazer prova de vestibular é muito louco, né? Porque a gente acaba ficando muito ligado naquilo. Mas também vocês precisam estar sabendo do que está acontecendo no mundo, porque vocês precisam usar isso na prova, né? Então eu trouxe ali, né, como isso poderia ser falado, e é uma questão mesmo do preconceito, né, e de temas que podem ser falados numa redação. Tudo bem? É, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tudo bem? Se vocês gostaram, vocês sigam o canal, curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês gostam e fiquem ligados no canal porque sempre vai ter notícias novas aí sobre diversos temas, toda semana tem. Na quarta-feira eu lanço um vídeo falando sobre redações antigas do Enem, tudo bem? Agradeço aí, pessoal, por ter assistido esse vídeo, tudo bem? E se vocês não quiserem assistir o vídeo todo, vai sair os cortes durante a semana. Muito obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.